Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus 12, versículo 20. O encorajamento oferecido em nosso texto se aplica aos fracos. O que no mundo é mais frágil que uma cana esmagada ou um pavio fumegante? Uma cana que cresceu em um atoleiro ou brejo, mas deixe o pato selvagem pesar sobre ela e ela estrala. Deixe que apenas o pé de um homem toque contra ela e estará amassada e quebrada. Qualquer vento que venha rodopiando pelo rio faz com que ela balance para lá e para cá e quase a arranca pelas raízes. Você não pode conceber alguma coisa mais frágil ou quebradiça, ou cuja existência dependa mais de circunstâncias que uma vara esmagada. Então olhe para um pavio fumegante. O que ele é? Ele tem dentro de si uma fagulha, é verdade, mas está quase suprimindo. O sopro de uma criança poderia apagá-lo, ou as lágrimas de uma mocinha apagá-lo em um momento. Nada tem uma existência mais precária que a pequena faísca escondida no pavio fumegante. Como você vê, coisas fracas são descritas aqui. Bem, Cristo fala delas. O pavio fumegante não apagará, a cana esmagada não quebrarei. Deixe-me ir em busca dos mais fracos. Não terei que ir longe. Existem muitos nessa casa de oração nesta manhã, que são sem dúvida fracos. Alguns dos filhos de Deus, bendito seja o seu nome, são feitos fortes para fazer grandes obras para Ele. Deus tem o seu Sansão aqui e ali, que pode arrancar os portões de Gaza e carregá-los até o alto do monte. Ele tem aqui e ali os seus poderosos Gideões, que podem ir ao campo dos medianitas e derrotar as suas hostes. Ele tem seus homens poderosos, que podem entrar na caverna no inverno e matar o leão. Mas a maioria do seu povo é de uma raça tímida e fraca. Eles são como o passarinho que se assusta com qualquer um que passe. Um pequeno rebanho cheio de medo. Se a tentação vier, eles cairão diante dela. Se a provação vem, eles são envolvidos por ela. Seu frágil barquinho é balançado para cima e para baixo por cada onda. Eles são arrastados para longe como um pássaro marinho nas pontas espumosas das vagas. Coisas fracas, sem força, sem poder. Caros amigos, eu sei que peguei a mão de alguns de vocês agora. E seus corações também. Porque vocês estão dizendo, fraco, isso eu sou. Muito seguidamente compelido a dizer, eu deveria cantar, mas não posso. Eu deveria orar, mas não posso. Eu deveria crer, mas não posso. Vocês estão dizendo que não podem fazer qualquer coisa. Suas melhores determinações são fracas e vãs. E quando vocês gritam, renova as minhas forças, vocês se sentem mais fracos que antes. Vocês são fracos? São? Cana esmagada e pavio fumegante? Bendito seja Deus. Então este texto é para vocês. Eu fico alegre de que vocês possam ser incluídos na denominação de fracos, porque aqui há uma promessa de que Ele nunca os quebrará, nem os apagará, mas os sustentará e os manterá de pé. Eu sei que existem algumas pessoas muito fortes aqui. Eu quero dizer forte em suas próprias ideias. Eu sempre me encontro com pessoas que não confessariam quaisquer fraquezas como essas. Eles têm mentes fortes. Eles dizem, Senhor, pensa que nós caímos no pecado? O Senhor nos diz que o nosso coração é corrupto. Nós não acreditamos em qualquer dessas coisas. Nós somos bons, puros e retos.
nós temos força e poder. Para vocês, eu não estou falando nada, mas prestem atenção. A sua firmeza é vaidade, o seu poder é ilusão e a sua força é uma mentira. Porque apesar de que possam se gabar do que sejam capazes de fazer, eles passarão. Quando vocês chegarem ao real confronto com a morte, descobrirão que não têm forças para lutar contra ela. Quando um desses dias de fortes tentações chegarem, tomarão vocês, homens de moral, e vocês irão para baixo. E a gloriosa liberdade da sua moralidade estará manchada. E ainda que vocês lavem as suas mãos com a água da neve e se façam mais limpos que nunca, estarão tão poluídos que as suas próprias roupas os abominarão. Eu acho que seja uma coisa abençoada ser fraco. O fraco é uma coisa sagrada. O Espírito Santo o fez assim. Vocês podem dizer: eu não tenho forças. Então, esse texto é para vocês. Em segundo lugar, as coisas mencionadas em nosso texto não são apenas fracas, mas coisas sem valor. Eu ouvi falar de um homem que pegaria um alfinete quando estivesse andando pelas ruas, por princípio de economia. Mas eu nunca ouvi falar ainda de um homem que parasse para pegar canas esmagadas. Elas não têm valor. Quem se importaria de ter uma cana esmagada? Um pedaço de junco caído no chão? Todos nós as desprezamos como sem valor. E o pavio fumegante? Que valor tem? Ele é uma coisa ofensiva e nociva, mas o valor dele é nulo. Ninguém daria uma lambida de dedo, tanto pela cana esmagada, como pelo pavio fumegante. Bem, então, amados, na nossa estimativa deve haver muitos de nós que são coisas sem valor. Existem alguns aqui que, se pudessem se pesar pelas escalas do santuário e por seus próprios corações na balança da consciência, apareceriam como imprestáveis, sem valor nem uso. Houve um tempo em que vocês se achavam as melhores pessoas do mundo, quando, se qualquer pessoa tivesse dito que vocês tinham tido mais do que mereciam, vocês teriam dado um chute e diriam: eu acredito que sou tão bom como as outras pessoas. Vocês pensavam de si mesmo alguma coisa maravilhosa, extremamente merecedora do amor e do olhar de Deus. Mas agora vocês se sentem como sendo sem valor. Às vezes vocês imaginam que dificilmente Deus pode saber onde vocês se encontram. Vocês são criaturas tão desprezíveis, tão sem valor, que não merecem a consideração dele. Vocês entendem como ele pode olhar para um ser microscópico em um raio de sol ou para um inseto de noite de verão? Mas lhe é difícil dizer como ele pode pensar em vocês, que parecem tão sem valor, uma lacuna no mundo, uma coisa sem utilidade. Eu sou bom em quê? Eu não estou fazendo nada. Quanto a um ministro do Evangelho, ele é de algum serviço. Quanto a um diácono da igreja, ele é de alguma utilidade. Quanto a um professor de escola bíblica dominical, ele está fazendo algo de bom. Mas de que serventia sou eu? Mas você poderia fazer a mesma pergunta aqui. Qual é o uso de uma cana esmagada? Pode um homem se encostar nela? Pode um homem fazer força contra ela? Poderá ela ser uma coluna na minha casa? Você pode amarrá-la na flauta de Pan e fazer música sair da cana esmagada? Ah, não tem utilidade. E que uso tem o pavio fumegante? O viajante noturno não pode ser iluminado por ele. O estudante não pode ler com a sua chama. Não tem em que ser usado. Os homens o jogam no fogo e o consomem. Ah,
É assim que vocês falam de si mesmo? Vocês para nada servem. Assim são essas coisas. Mas Cristo não os lançará fora por serem sem valor. Vocês não sabem o uso que podem ter. E não podem dizer como Jesus Cristo os avalia depois de tudo. Lá está uma boa mulher, uma mãe talvez. Ela diz: bem, eu não saio sempre. Eu cuido da casa e dos meus filhos. E parece que não estou fazendo nada bem. Mãe, não diga isso. Sua posição é alta, elevada, é responsável. E treinando filhos para o Senhor, você está fazendo pelo nome dele tanto quanto o distante e eloquente Apolo, que tão valentemente pregou a palavra. E você, homem pobre, tudo o que pode fazer é se matar de trabalhar, da manhã até a noite, e ganhar apenas o suficiente para viver o dia a dia. Você nada tem para dar. E quando vai à escola bíblica dominical, pode apenas ler. Não pode ensinar muito bem. Mas a quem pouco é dado, pouco lhe é exigido. Você sabe que existe alguma coisa tal como glorificar a Deus limpando os cruzamentos das ruas? Se a 2 anjos fosse ordenado descerem à terra, um para reger o império e outro para limpar uma rua, eles não teriam escolha no assunto, desde que Deus lhes houvesse ordenado. Portanto, Deus em sua providência o tem chamado para trabalhar duro pelo seu pão de cada dia. Faça isso para a glória dele. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Mas vocês sabem que existe alguns de vocês aqui que parecem inúteis para a igreja. Vocês fazem tudo que podem, mas quando fazem, virem nada. Vocês não podem ajudar com dinheiro, nem talentos, nem tempo. E portanto acham que Deus deve lançá-los fora. Acham que se fossem como Paulo ou Pedro, poderiam ser salvos. Amados, não falem assim. Jesus Cristo disse que ele não apagará o pavio inútil, nem quebrará a cana esmagada sem valor. Ele tem alguma coisa para os inúteis, entre aspas, e os sem valor. Mas vocês marquem isso. Eu não falo isso para desculpar a preguiça, para desculpar aqueles que podem fazer, mas não fazem. Isso é uma coisa muito diferente. Existe um chicote para o asno e um castigo para o preguiçoso. E às vezes eles precisam passar por isso. Agora, eu estou falando daqueles que não podem fazer. Não que é como um asno forte, se agachando debaixo de 2 cargas, e preguiçoso demais para se levantar com elas. Eu nada vou dizer aos preguiçosos que não vão arar por causa do frio, mas dos homens e mulheres que realmente sentem que eles podem ser de pouca serventia, porque não podem fazer mais. E para esses, as palavras do texto são aplicáveis.